Iraque e Estados Unidos. A guerra que mudou o Oriente Médio para sempre. No início do século XXI, o mundo assistiu a um dos conflitos mais marcantes da história recente. A guerra entre os Estados Unidos e o Iraque. Esse conflito não foi apenas uma batalha entre dois países. Ele envolveu política internacional, petróleo, terrorismo, alianças militares e profundas mudanças no equilíbrio de poder no Oriente Médio. A invasão do Iraque em 2003, liderada pelos Estados Unidos e seus aliados, foi justificada pela alegação de que o governo iraquiano possuía armas de destruição em massa e representava uma ameaça global. No entanto, com o passar dos anos, surgiram debates intensos sobre os verdadeiros motivos da guerra e suas consequências. O conflito resultou na queda do governo de Saddam Hussein, transformou profundamente o país e provocou impactos que ainda influenciam a política internacional. Neste vídeo vamos entender como começou o conflito, por que os Estados Unidos invadiram o Iraque, o que aconteceu durante a guerra, quais foram as consequências para o mundo. Prepare-se para compreender um dos acontecimentos mais importantes da história contemporânea. O Iraque antes da guerra. Antes da invasão de 2003, o Iraque já era um país marcado por décadas de conflitos e tensões políticas. Desde 1979, o país era governado por Saddam Hussein, um líder autoritário que controlava o país com forte poder militar e político. Durante seu governo, o Iraque enfrentou guerras importantes, como a guerra contra o Irã na década de 1980. Esse conflito durou 8 anos e causou centenas de milhares de mortes. Em 1990, Saddam Hussein ordenou a invasão do Kuwait, um pequeno país vizinho rico em petróleo. Essa ação provocou a reação de uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, resultando na chamada Guerra do Golfo. Após essa guerra, o Iraque passou a sofrer sanções econômicas severas impostas pela comunidade internacional. Essas sanções afetaram profundamente a economia e a população iraquiana. Durante mais de uma década, o país viveu sob tensão constante com as potências ocidentais. Esse cenário preparou o terreno para o conflito que viria anos depois. O contexto após os ataques de 11 de setembro. Em 2001, os Estados Unidos sofreram um dos ataques mais impactantes de sua história. Os atentados de 11 de setembro de 2001 mudaram profundamente a política externa americana. Após os ataques, o governo do então presidente George W. Bush iniciou uma estratégia conhecida como Guerra ao Terrorismo. Embora os ataques tenham sido realizados pela organização extremista Al-Qaeda, o governo americano passou a considerar outros regimes do Oriente Médio como potenciais ameaças. O Iraque foi incluído nessa lista. Autoridades americanas afirmaram que o país poderia estar desenvolvendo armas químicas, biológicas ou nucleares. Essas alegações foram usadas como uma das justificativas para a invasão. No entanto, essa decisão gerou debates intensos entre governos e especialistas ao redor do mundo. A invasão do Iraque em 2003. Em março de 2003, uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos iniciou a invasão do Iraque. A operação militar foi chamada de Invasão do Iraque em 2003. O objetivo declarado era eliminar supostas armas de destruição em massa e derrubar o governo de Saddam Hussein. As forças militares americanas e britânicas avançaram rapidamente pelo país. Em poucas semanas, a capital Bagdá foi tomada. Imagens da queda de estátuas de Saddam Hussein se tornaram símbolos do fim de seu regime. O governo iraquiano foi oficialmente derrubado. No entanto, a guerra estava longe de terminar. A captura de Saddam Hussein. Após a queda de Bagdá, Saddam Hussein desapareceu. Durante meses, ele foi procurado pelas forças americanas. Em dezembro de 2003, Saddam foi encontrado escondido em um abrigo subterrâneo perto da cidade de Tikrit. Sua captura foi amplamente divulgada pela mídia internacional. Posteriormente, ele foi julgado por crimes cometidos durante seu governo. Em 2006, Saddam Hussein foi condenado e executado pelo governo iraquiano. Esse evento marcou simbolicamente o fim de uma era na história do país. A guerra que continuou após a invasão. Apesar da rápida queda do governo iraquiano, o país mergulhou em um longo período de instabilidade. Grupos insurgentes começaram a atacar forças estrangeiras e instituições do novo governo. Explosões, ataques e confrontos se tornaram frequentes. O conflito evoluiu para uma guerra complexa envolvendo milícias, grupos religiosos e organizações extremistas.
e ganhou destaque anos depois foi o Estado Islâmico, que chegou a controlar partes do território iraquiano. A situação se tornou uma das crises mais complexas do Oriente Médio. Cidade em conflito no Oriente Médio, fumaça, soldados e atmosfera de tensão, estilo fotojornalismo. As consequências humanas da guerra. A guerra no Iraque teve consequências profundas para a população. Centenas de milhares de pessoas morreram ao longo dos anos de conflito. Milhões de iraquianos foram deslocados de suas casas. Infraestruturas importantes, como hospitais, escolas e sistemas de energia, foram destruídas ou gravemente afetadas. Além disso, o conflito provocou instabilidade política e econômica na região. O impacto da guerra ainda é sentido em muitas comunidades iraquianas. O legado da guerra no mundo atual. Mais de 2 décadas após a invasão, o conflito no Iraque continua sendo um tema de debate global. Especialistas discutem até hoje se a guerra foi justificável e quais foram seus verdadeiros resultados. Investigações posteriores indicaram que não foram encontradas armas de destruição em massa no país. O conflito alterou profundamente a política do Oriente Médio. Também influenciou as relações internacionais e a forma como guerras modernas são analisadas. A Guerra do Iraque se tornou um dos eventos mais estudados da política global contemporânea. A guerra entre os Estados Unidos e o Iraque não foi apenas um conflito militar. Ela representou uma transformação profunda na política internacional do século XXI. A queda de Saddam Hussein, a instabilidade regional e o surgimento de novos grupos armados mudaram o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, o conflito levantou questões importantes sobre decisões políticas, intervenções militares e suas consequências. Estudar essa guerra é essencial para compreender muitos dos desafios geopolíticos que o mundo enfrenta hoje. A história do Iraque e dos Estados Unidos nesse período mostra como eventos políticos podem ter impactos duradouros em todo o planeta. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe.